Você já ficou entre duas alternativas numa questão do Enem? Fácil de ficar, né, cara? Confundi ali, marquei errada, depois vai conferir. Uma confusão. Verdade. É muito comum isso acontecer. Muitas pessoas falam o seguinte, olha, é pegadinha. Eles colocam duas muito próximas para eu me confundir. Galera, hoje, no vídeo de hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou te ensinar como tirar essa dúvida entre duas questões. Principalmente eu vou te ensinar, duas alternativas, desculpe. Vou te ensinar como analisar cada questão como essa. Às vezes, alguns alunos me perguntam o seguinte, Roberto, o que mais cai no Enem? Tipo aquela prova que você fala assim, cai mais o quê? Cai mais agricultura? Cai mais urbanização? Cai mais globalização? E eu digo sempre o seguinte, existem 30 habilidades para a gente trabalhar numa prova de ciências humanas. A gente tem que trabalhar as 30 habilidades. Então você vai ter questões de cada item, né? De cada habilidade dessa. E aí, eu não posso falar para você que vai cair mais agricultura. Vai cair uma questão de agricultura. Não vão cair 5 questões de agricultura. Não vão cair 5 questões de globalização. Na verdade, a gente vai tentar cobrir todas essas habilidades. E quando essas habilidades são cobertas, né, com 30 habilidades, você tem questões para fazer o que a gente chama de comparação entre questões mais fáceis e questões mais difíceis, médias e difíceis, né? O nosso vídeo de hoje é para deixar você com a cara no gol, você tirar uma nota muito boa em ciências humanas. Então vamos lá, olha só. Bom, o item que eu peguei foi o item da 90 da prova azul. Olha só, a parte que eu acho mais importante do item. Eu sei que é muito difícil no primeiro dia de prova, você tem 90 itens, 90 questões de ciências humanas e linguagens, códigos e linguagens. E eu digo o seguinte, são muitos textos para ler, é óbvio, mas o Enem tem esse objetivo mesmo, né? Ele é uma prova não só que testa o seu desenvolvimento durante a sua vida estudantil, mas o seu psicológico, o seu cansaço, isso você tem que estar preparado. Então olha só, o texto base, a gente chama isso de texto base, botando aqui de azul, isso aqui é o texto base. É o mais importante do item. Então quando você analisa o texto base, você certamente vai encontrar aqui uma dica muito forte para você marcar a sua alternativa. E olha só, a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Ok? Entendi o texto base? O texto base é fácil, tranquilo de entender. Bom, o texto, agora vamos para o enunciado. Enunciado é o que nós chamamos de comando da questão, né? Que é assim, essa questão tem um comando, né? O que ele quer que eu faça? E esse comando, ele tem que ser simples, tem que ser puro, tem que ser fácil de você entender. Às vezes a pessoa não consegue entender com as dicas que o comando te dá, mas olha só, o texto demonstra que o problema alimentar, quando eu li o problema alimentar, qual é o problema alimentar que eu estou falando aqui? Certamente o problema alimentar é a fome. Já entendi. Apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ou seja, ele tem uma dimensão política e está associado a quê? Na verdade, a fome está associada a quê? Quase que eu pergunto assim, qual é a causa da fome mesmo? O objetivo, o comando da questão é esse. E aí eu começo a entender que o texto base é fundamental para mim. Porque olha só o que ele diz para mim. A fome não é um problema técnico, pois ela não deve à falta de alimentos. Vamos para as alternativas? Ou o que a gente chama de extratores, é o que na verdade, o que confunde? E eu digo logo uma coisa que muitos colegas, infelizmente, dizem, né? Eu digo que muitas vezes se diz por falta de próprio conhecimento da prova do Enem, de como é feita a prova do Enem. Que fala o seguinte, olha, a resposta é letra E, mas se você marcar a letra C, que ela está muito próxima, você ganha ponto. Galera, isso não existe, esquece, tá? Existe uma resposta verdadeira. As demais, elas não são falsas. Elas falam sobre determinado assunto, só que aqui ela não responde o que eu quero. E isso que dificulta vocês. O que dificulta vocês é isso. Porque quando você pega aqui o comando e ele fala assim, olha, a fome, ela tem uma dimensão política por estar associada a quê? A fome está associada a quê? Você pode ter vários fatores que aqui no Brasil,
é um determinado fator. Pode ser que em outros países não, tá? Então, vamos associar. Como é que ele está colocando a fome numa forma geral, eu acredito que seja até no mundo todo isso. Mas o que eu vou informar aqui nos distratores, né, que a gente chama de alternativas, a gente chama de distratores, são afirmativas corretas. Corretas que eu estou falando é o seguinte, são verdades. Não responde a minha questão, mas são verdades. E isso dificulta. Olha só. Letra A, escala de produtividade regional. Tem a ver? Tem a ver, claro. Eu não estou falando um absurdo aqui. Existe, em algumas regiões, existem escalas de produtividade menor, maior, depende. Mas é isso mesmo que eu quero? A fome está associada ao seguinte, olha, a região norte produziu mais, a região sul produziu menos. Então o pessoal da região sul vai ter fome, o pessoal da região norte não. Você pode ter uma escala regional diferenciada. Entretanto, isso não responde a nossa questão. Olha só uma outra alternativa muito próxima a isso. Custo de escoamento de produtos. Pode ser diferenciado? Pode. Trazer o produto do norte do país pode ser muito mais caro do que trazer o produto do centro-oeste. Claro. Mas isso é o responsável pela fome? Também não, né? Um outro fator importante, que também está associado a esse aspecto, é aqui, ó, letra C, dificuldade de armazenamento de grãos. Pode haver dificuldade de armazenamento de grãos em algumas regiões? Pode, claro que pode, sem problema nenhum. No entanto, esse aspecto é o que causa fome? Não é. Opa, ficamos entre duas. Muita relação, porque uma fala sobre renda, outra fala sobre população. Estão bastante associados. O crescimento populacional no mundo todo é um fator que pode influenciar na questão da fome? Bom, galera, posso dizer o seguinte, claro, um país que tem muito mais habitantes, você tem que produzir mais, ou comprar mais, ou tem que, né? O crescimento populacional é um fator, se eu fosse levar em consideração, teria uma malthusiana lá do século XVIII. Aqui, não é. Nós sabemos muito bem que a produção está muito maior que o próprio crescimento populacional. Mas é um fator relevante. E a resposta correta, e a gente vai associar isso ao texto base, é o seguinte. A fome é causada por quê? Aí sim, o padrão de distribuição de renda. A resposta é a letra B. Por que o padrão de distribuição de renda? A fome ele já diz aqui para mim que não é por falta de alimentos. Então, todas as alternativas não podiam estar associadas à falta de alimentos. E aqui, de uma certa forma, estava associada. E o texto base me respondeu. Realmente, a fome está relacionada a uma questão política. Associada ao quê? A distribuição de renda. Tá? Então, são esses aspectos que eu acho que são importantes para a gente analisar. É óbvio que eu estou analisando com calma aqui. Na hora que você vai ler, você tem que atentar por isso e vai direto no texto base, ver os pontos fundamentais, foi no comando e você vai direto na alternativa tal, é essa, acabou. Não adianta você voltar lá atrás e etc. Não, é ir na alternativa e ponto. Nas ciências humanas é dessa forma. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? É a nossa primeiro comentário, a gente vai fazer outros, né? Faremos vários comentários sobre provas do Enem e outras provas, SpaceX, etc. Mas esse foi um primeiro comentário que é importante para vocês. O recado que eu deixo é, se inscreva no nosso canal lá, ative o sininho para vocês terem as novidades, é óbvio. E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Então um abraço a todos.